Bom, vamos aqui fazer um resumo da última aula, né? A gente está na tela de início aqui. Essa tela aqui você pode mudar as opções, tá? Onde vai aparecer os últimos arquivos que foram trabalhados, ou você pode estar aqui linkado em aprendizado. Então aqui é aquela primeira tela de início. Mas nós vamos começar aqui um novo documento. Vamos abrir um novo documento, onde pode ser aqui, né? Você pode personalizar o seu documento, né? No caso aqui a gente vai colocar em A4. Você pode mudar aqui as unidades. Tem opções aqui em cima também de formatos. Temos também aqui a resolução, as cores RGB, né? Pode deixar do jeito que está mesmo. E aí vamos criar um novo arquivo. E aí vai abrir o arquivo, tá? Quando o arquivo abrir, algumas janelas já vão estar abertas no programa. Você tem aqui de caractere, de parágrafo, propriedades, camadas. E aí o arquivo está aberto. Ele veio no formato em pé, né, que é retrato, mas se você quiser deitar essa imagem, você vem aqui em imagem, rotação de imagem, 90 graus em sentido horário. Então, nesse menu imagem, você mexe em tudo que é relacionado à imagem que está aqui na tela, tá? Então, você tem ajustes, né? Onde você vai vir aqui brilho, contraste, preto e branco, equilíbrio de cor. O ideal é mexer, pegar uma imagem e ir experimentando cada um desses atalhos aqui. Nós vamos agora importar uma imagem, onde a gente vai em arquivo, colocar incorporado, que foi uma atividade que fez, né? Eu salvei uma imagem aqui. Vou dar 2 cliques na imagem. Você tem que lembrar sempre onde você salvou essa imagem, lá no seu computador, para ela vir para cá na hora dela ser importada. Quando ela é importada, ela vem tipo com um X em cima, porque ela ainda está vinculada àquele arquivo, então você tem que dar o Enter para essa imagem estar totalmente aqui no arquivo. Lembrando que essas duas caixinhas daqui de cima, ó, onde você está vendo o mouse superior aí esquerdo, elas têm que estar selecionadas, tá? É bom selecioná-las para que as alças de seleção aqui, olha, se eu deixar sem seleção, vai sumir. Se eu deixar selecionado, vai aparecer. E aqui a gente pode sempre manter aqui essa primeira ferramenta selecionada quando quiser aumentar ou diminuir essa imagem. A gente vai, clica, segura e arrasta para diminuir a imagem. Clica, segura e arrasta para mover a imagem e dá Enter para deixá-la no lugar que está. Eu vou pegar aqui o menu Camadas para explicar, tá? No menu Camadas, a gente tem o quê? 2 camadas, ó. Plano de fundo e a camada que eu importei. Quando ela está com esse desenho aqui em cima, ó, miniatura de objeto inteligente, o ideal é que a gente rasteriza ela para ela ficar independente aqui. Então, a gente vai em camada, rasterizar, senão ela vai estar sempre vinculado àquele arquivo e aí some o desenho daqui. O plano de fundo tem esse cadeado, então vamos liberar essa camada. Se você posicionar o cursor e esperar um pouquinho, tá? Ele vai falar o que significa isso, que a camada está bloqueada. É só clicar em cima do cadeado que ele vai desbloquear. E aí você consegue editar essa camada aí, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, eu tô mostrando de novo o que nós vamos fazer. Você quer dividir essa imagem ao meio. Vamos dividir essa imagem ao meio. Nós vamos fazer o quê? Vamos duplicar essa camada. Você pode clicar com o botão direito sobre a camada também e vir duplicar camada ou dar Ctrl J, tá? Se a gente der Ctrl J, ok. As réguas que a gente usou aqui para marcar o meio, ó, onde elas estão? Visualizar réguas, é bom que esteja marcado aqui, ó, visualizar réguas, tá? Porque aí a gente, como já está selecionado, a gente tem esse meio e esse meio aqui. Então, a partir disso, a gente clica aqui do lado, segura e arrasta
a linha até o meio. Então, dividimos a imagem ao meio. Vamos selecionar aqui no canto esquerdo. Tá vendo que tem esse pontinho? Ó, ferramenta letreiro retangular. A gente seleciona a imagem, dá Ctrl C, Ctrl V. Você tem uma metade da imagem aqui, tá? Então, você tem uma metade da imagem aqui. Agora, a gente quer a outra metade, que é o outro lado da imagem. Esse olhinho, você apaga, ó, a visualização, não a imagem. Então, a gente seleciona aqui o outro lado, seleciona a camada da imagem inteira, Ctrl C, Ctrl V. E aí, a gente tem as duas metades aqui. Deixa eu apagar esse olhinho e vou acender esse. Então, a gente tem as duas metades separadas aqui dessas imagens, tá? Então, aí você pode mexer com essas imagens. Pode fazer aqui também, onde está normal, você pode vir aqui e fazer algumas modificações. Só que em alguns momentos não vai aparecer porque o fundo está branco. Então, você pode colorir o fundo clicando na camada de fundo, vindo aqui no canto, ó, onde está as cores, clica 2 vezes sobre a cor. Aqui dentro desse quadradinho, à medida que você vai mexendo aqui, ó, ele vai mudando também as cores, ó, nesse quadradinho. Então, vou colocar um laranja, venho aqui no baldinho de tinta, se ele não tiver aqui, clica na setinha, segura e vem aqui em ferramenta lato de tinta, para você poder pintar esse fundo aí. E aí, assim, apareceu na camada, só de clicar na camada, ela vai ser selecionada, porque aqui vai estar marcado. E aí, com o fundo de outra cor, você consegue ter outras formas aí de imagem, tá bom? E aí, para salvar essa imagem, eu venho aqui, arquivo, salvar como. O ideal é que você crie uma pasta, né, para os seus trabalhos. Coloca o nome da imagem, imagem 1. Aqui eu vou salvar dentro de downloads mesmo, em Photoshop, e vou em salvar. Que aí você salva o arquivo com as camadas aparentes e depois você pode continuar editando esse arquivo. Tá bom? Então fica o lembrete aí para já poder trabalhar nessa atividade. Abraços, Dani.